E logo o dia da batalha chegou. Aquele que anunciava o início dos embates estava satisfeito. Dizia que a grande luta daquele dia seria maravilhosa, e os lutadores estavam chegando. De um lado, apresentava o líder da equipe, o Rei Destruidor. Além dele, a equipe contava com grandes veteranos, o Rei Wyvern, o Rei Demônio das Trevas e o Rei Anjo. Um deles falou: "Olá, jovens! Posso parecer um velhinho, mas ainda sou jovem o suficiente para enfrentá-los. Por isso, deem o seu melhor para nos divertir." O outro achava que, velhos ou não, todos eram iguais, e reagiam da mesma forma em situações difíceis. Enquanto isso, o guerreiro observava. Sabia que levariam lutadores de nível alto, mas não esperava que trouxessem os melhores lutadores veteranos do nível 6. Aí já era apelação. Não demorou e o próprio Guerreiro Qin foi anunciado. Enquanto era apresentado para todos, ele imaginava que não tinha necessidade de se preocupar. No canto oposto ao do líder, o narrador anunciava a sua equipe. "Não só temos o próprio guerreiro, mas também Qin Punho de Ferro, aquele humano modificado." Punho de Ferro respondeu que faria o melhor para retribuir o poder que lhe foi concedido. O sacerdote Qin falava que até mesmo o próprio Deus acolheria o chamado daqueles irmãos, enquanto o mago Qin contava com certeza que daria tudo de si em homenagem ao avô e à torre mágica. O guerreiro já sabia que aquela era a equipe que mais usava quando jogava. Também conhecia como eles funcionavam bem e eram quase uma família para ele. Por isso, ele usaria as táticas de quando estava usando uma composição e fazia novamente aquelas caras loucas dele, pois sabia que estava em vantagem. Ele praticamente já agradeceu em seus pensamentos antecipadamente pela estátua de Marte. Antes daquele dia chegar, o guerreiro havia se reunido com seus amigos. Ao seu chamado, o sacerdote Qin avisou que ele poderia chamá-lo a qualquer momento, pois ele sempre apareceria. E não era só ele. O mago Qin agradeceu a oportunidade de retribuir todo o favor que o guerreiro super-humano havia feito para ele e para a Torre Mágica. Quanto a Punho de Ferro, ele correria para onde o guerreiro estivesse imediatamente, mesmo que fosse durante a própria refeição. O protagonista sabia que aquele era um grupo tradicional, formado por um guerreiro, um soldado reforçado, um mago e um curandeiro. E ele era familiarizado com eles. Mas havia uma desvantagem em usar aquele tipo de manobra. Por isso, levantou-se e disse: "Em primeiro lugar, nosso maior problema é a defesa." Para isso, o sacerdote Qin pediu a ele que não se preocupasse. "Eu tenho uma habilidade de apoio." O mago também quis se pronunciar. "A culpa parece ser minha, é por isso que temos uma falha na defesa." Mas é claro, o guerreiro dizia que ele não tinha necessidade de ser tão duro consigo mesmo. O guerreiro pediu a ele que não fosse tão cruel, não precisava. A luta no Coliseu não seria fácil de ser vencida, já que estavam lutando contra veteranos. Por isso, deveriam fazer o máximo para evitar um confronto direto. Foi nessa hora que Punho de Aço quis saber que manobra o líder deles usaria. O guerreiro Qin já tinha uma estratégia pronta e avisou que era fácil. Eram apenas 2 passos. A primeira era atacar e, com isso, fazer com que os inimigos se dispersassem, quebrando a formação. A segunda era a luta, mas como uma briga de rua. Isso nos remete a um momento real na arena. Enquanto todos eles pareciam que estavam tendo uma luta entre gangues juvenis, o guerreiro tinha dado um conselho. Todos deveriam deixar a dor de lado e partir para os puxões de cabelo, apertos nas bochechas, unhadas, o que fosse necessário para desprogramá-los. E estava dando certo. O oponente do mago Qin avisou que eles estavam lutando como cães. Já o oponente do sacerdote implorava para que ele largasse seus cabelos e bigodes. Tudo estava indo perfeito. Claro, o guerreiro Qin também estava zombando um pouquinho do seu adversário. Deveria fazer o máximo para fazê-lo sair do sério, e conseguiu. Lá do alto, o inimigo perguntava: "Como ousa zombar de nós com uma tática tão baixa? Vocês todos deveriam ter respeito, nós somos praticamente anciões." Mas não importava. O guerreiro estava tendo seu plano executado da maneira com que imaginou, e isso era espetacular. A culpa era daqueles veteranos.
tinham subestimado e baixado suas guardas. Também largaram suas formações de lado e partiram para a briga. No entanto, o rival do guerreiro avisou que pararia com aquele teatro e ele partiria para a briga sozinho se fosse preciso. Ele começou a artilharia pesada. É claro que o guerreiro sabia que batalha aérea era a especialidade daquele rei, mas o nosso guerreiro não ficava atrás, também tinha umas habilidades bem interessantes. E quando o fogo começou a dominar, todos sabiam que era a hora. Parecia que fosse combinado, e era. O adversário ficou perplexo quando notou que o guerreiro Kim também poderia voar. Era mais como saltos, e ele, sem pensar, puxou a sua grande espada do tigre negro e fatiou aquela munição que estava indo diretamente para ele. Foi só então que o seu adversário notou que aquele não era um guerreiro qualquer, era o ancestral do grande tigre negro. Por essa, ele não esperava. Não sabia que o rei tigre tinha conseguido um discípulo, e aquele cara agora se demonstrava perigoso. Enquanto isso, o sacerdote continuava a arrancar os cabelos do outro rei. "Ficou louco? Está arrancando meus cabelos!" Era difícil até mesmo para o rei destruidor ajudar alguém, pois ele também estava em um embate difícil com o punho de aço que estava com uma força sobre-humana. Foi quando aquele soldado modificado resolveu partir para uma agressão mais física. Avisou: "Você está desviando o olhar de mim. Ei, eu sou seu adversário, por isso preciso te educar." Foi quando ele recebeu um golpezinho no abdômen e depois aquele soldado modificado colocou seu braço protético bem na frente do adversário. Ali não era apenas um braço, e sim uma arma poderosíssima. Isso fez com que o rei destruidor ficasse inquieto. "Ah, que tipo de poder é esse? Você é um verdadeiro monstro. Calma, eu me rendo." De longe, o guerreiro Kim estava vendo aquela cena e estava se deliciando. Era muito bom ver que seu plano e seus amigos estavam indo fantasticamente, como combinado. Agora sim, não tinha como o rei destruidor bater de frente com um punho de ferro. Todos eles estavam agindo perfeitamente. O mago continuava a irritar o seu oponente, assim como o sacerdote, que ainda estava naquela briga de puxões de cabelo e bigode. Foi quando seu oponente perguntou: "Será que o seu Deus iria gostar dessa briga desleal de puxão de bigode?" O sacerdote respondeu: "Calma, não precisa se preocupar. Acabei de receber uma mensagem dele dizendo que estava orgulhoso de mim. Por isso, vou puxar mais um pouco." De longe, o guerreiro Kim mal se aguentava de tanta felicidade. Apesar da luta ser um pouco infantil, estava indo como ele queria. Todos faziam como ele havia instruído. Ele se lembrava da reunião que ocorreu dias atrás, no dia em que ele falou para os dois magos: "Eu proíbo vocês dois de usarem qualquer tipo de magia." Com isso, o sacerdote não entendeu, muito menos o mago. Se não podemos usar magia, e esse é o nosso trunfo, o que faremos? Não precisavam se preocupar, pois o guerreiro já tinha tudo resolvido. Era simplesmente ficar perto do oponente e começarem uma briga. Eventualmente, o inimigo daria uma brecha, que era nessa hora que a magia funcionaria. E agora, de volta ao ringue, a tal brecha tinha aparecido. O sacerdote notou quando seu oponente se cansou daquela briga de puxões de cabelo. Ele falou: "Ei, e aí? Você vai começar a usar magia ou não? Pois eu vou te eliminar." E aquela luz que aquele senhor começou a irradiar estava chegando a todos ao redor. Apesar de não conseguir enxergar direito, o sacerdote sabia que aquela era a hora certa. Parecia o sinal dado. Enquanto isso, um deles falou que iria acabar com toda aquela bagunça. Era claro, o rei anjo estava dando poderes extras ao rei demoníaco, que agora estava disposto a acabar com os dois magos de uma vez. Foi nesse momento que o guerreiro passou na frente dos dois e ativou o seu campo, que, através de uma barreira, protegeu o sacerdote. "Agora use suas bênçãos." Era por esse momento que ele estava esperando. E isso seria ótimo. Ele usou e reforçou ainda mais a barreira já criada pelo guerreiro. Agora aquela barreira estava indestrutível. E quando o rei demônio achava que estava conseguindo eliminar aqueles jovens, a barreira continuava. Ele gritava: "Ha ha ha, jovens! Vocês vão continuar bloqueando meu ataque até quando?" O rei anjo estava disposto a usar mais do seu encantamento para ajudá-los. Quando tudo passou e a poeira estava subindo, notaram o guerreiro Kim, que com seu escudo meio ativado gritou: "Espere, rei demônio das trevas! Sinto algo sinistro!"
E quando olharam para aquele lado, simplesmente o mago estava irradiando um poder incrível e perguntava ao guerreiro: "E agora, eu posso devorar todos?" O guerreiro disse que podia. Naquele momento, ele também recebeu o encantamento extra. Era a bênção dourada do sacerdote que estava sendo lançada em cima do seu martelo. Agora, o mago da Torre Mágica iria levantar voo com a grande fênix de fogo e não ia sozinho. O guerreiro Kim, com o seu martelo de Thor e a bênção dourada do sacerdote, ia com tudo para cima deles. Agora não tinha mais como escapar. Lá do alto, o guerreiro Kim estava com aquela cara de que o time dele era o melhor, e aquilo estava praticamente finalizado. A explosão foi enorme. O árbitro gritou: "A partida acabou. O time campeão foi o time do guerreiro Kim, que agora será reconhecido como o Rei Guerreiro." Todos eles ficaram animados. Foi tão legal que o guerreiro Kim conseguiu desbloquear mais uma habilidade. Agora, ele tinha a característica incomparável. Ele sabia que a condição era derrotar 3 oponentes de alto nível consecutivamente. Isso era graças a todos os ingredientes necessários para a característica. Enfrentando meu destino, agora sim eu irei longe. Já de frente a frente dentro da arena, o Rei Destruidor tinha algumas coisas para falar com o guerreiro Kim. "Olha, admitimos nossa derrota." O guerreiro falou que foi uma boa luta e pensava apenas que deveria entregar a ele rápido a recompensa. Mas é claro, era isso que o perdedor iria fazer. Ele já estava com a estátua de Marte em suas mãos. Falava que entregaria para os outros as recompensas que já tinham sido combinadas. O guerreiro mal se aguentava de alegria. Agora sim, finalmente conseguia a estátua de Marte. Era ela que ele usaria para despertar o poder de Baek-Sorin com a sua técnica de espadas. Um amigo, colocando a mão no ombro do Rei Destruidor, avisou: "Se você quiser uma vingança, me liga a qualquer hora." Mas para ele já era tarde. Achava que já era hora de estar aposentado. Era fato. Parecia que eles tinham sido ultrapassados e agora uma nova geração dominava. Estava falando do grupo do guerreiro Kim. Passado algum tempo, já na mansão do guerreiro, ele estava satisfeito. Lutava com um treino árduo com a sua discípula. Ela estava em um nível bastante avançado, e era assim que ele queria. "Ainda está bem? Não está cansada, né?" Ela avisava que voaria mais uma vez, e o rosto dela estava espantoso. O poder, então, era extraordinário. Ele estava de boca aberta. Então, era aquele o poder da estrela destruidora de céus. Antes daquele treino, o guerreiro Kim, em sua mansão, estava tentando persuadir Baek-Sorin a ficar com a estátua de Marte. No entanto, a jovem não entendia para que aquilo poderia servir para ela. Ele explicou: "É um item que responde apenas a você, a estrela que destrói os céus." A jovem, contudo, achava estranho. Continuar a olhar para aquela estátua dava a ela uma sensação peculiar, como se a estátua estivesse ressoando com a energia de Baek-Sorin. Foi então que ele instruiu sua jovem discípula: "Deixe seus instintos cuidarem da mana. As 3 principais técnicas da espada são artes marciais, mas também técnicas de cultivo de mana. O motivo pelo qual eu não te ensinei, nem ensinei aos outros discípulos uma técnica especial de cultivo de mana, foi precisamente por causa disto. É necessário que aprendam a dominar sozinhos, pois este é o verdadeiro poder da estrela destruidora de céus." Agora, ela tinha que lidar com isso, o poder de Marte, o deus da guerra, e da estrela destruidora dos céus. Mas é claro, ele confiava nela, e ela já tinha algumas habilidades que havia conseguido com esforço. Ele estava satisfeito por ela ter desbloqueado a técnica da espada de Marte. Enquanto meditava, a discípula achava interessante todo aquele poder, mas havia algo ruim. Ela tinha pensamentos horríveis. Coisas inescrupulosas passavam por sua cabeça. Foi então que o guerreiro falou: "Isso é natural, já que é o poder da estrela destruidora de céus. Apenas aceite esse conceito na luta, e você se tornará ainda mais incrível." Ela agradeceu as palavras de seu mestre. "Obrigada. Não sei como te agradecer por tanto empenho." Ele respondeu que era simples. Era apenas retribuir ensinando a ele a técnica da espada de Marte. É claro que ela ensinaria, pois estava em dívida eterna com aquele mestre. E cada vez que ela o golpeava, o nosso protagonista notava que aquela mulher era incrivelmente rápida e forte.
E não era só isso. Ela estava recuperando sua saúde e mana rapidamente. Não importava como ele atacasse, ela sempre se recuperava. Era de se esperar daquela técnica da espada extremamente poderosa. Ele pensou, se a dança de Kali fosse uma magnífica dança com espadas, a dança da espada de Baek Sorin era uma dança de guerreiro selvagem. Ele notou que sua discípula começava a agir de forma estranha, como se estivesse começando a ver o mundo em vermelho. O treinamento seguiu, e agora ela estava mais agressiva do que antes. Por isso, nosso guerreiro precisou ser um pouco mais habilidoso, e às vezes até trocava de habilidade, apenas para conseguir educá-la. Com satisfação, no meio do processo, ele até conseguiu uma nova habilidade, a tão querida técnica da espada de Marte. Ele estava agora ainda mais saciado. Tinha finalmente o poder que havia destruído os céus. Quando o guerreiro olhou para o lado, notou que a educação que havia dado à sua discípula tinha sido exagerada, e agora ela se encontrava com as pernas para cima. Mesmo assim, ela dizia, "Estou bem, mestre, não se preocupe, apenas dói um pouco." No entanto, quando ele olhava para ela, sabia que da próxima vez que fosse educar um discípulo, colocaria um pouco menos de intensidade. Depois de um certo tempo, ele foi tomar algo na sacada. Já estava satisfeito. Faltava bem pouco para ele alcançar o que sonhava, o nível 6. No entanto, ainda faltava um pedaço. Ele olhava para longe e pensava, sinto que posso alcançar esse objetivo se adquirir um pouco mais de experiência. Foi então que pegou o celular. Ele sabia que tinha alguém perfeito para aquele momento. Foi assim que ele procurou o presidente Geng e o diretor Choi. E como sempre, os dois rasgaram elogios para o guerreiro Kim. Ele estava ali porque sabia que os dois tinham um pedido enorme pendente. O diretor Choi iria explicar que era ele quem havia organizado a missão. Perguntou se o guerreiro havia ouvido sobre a federação atacante que havia caído. O protagonista acenou com a cabeça que sim. É claro que ele já tinha ouvido falar. Aquele era o primeiro episódio, a Federação do Terror. Eles agiram sob investigação da Ordem do Velho Pai. Diferentemente do jogo, eles foram aniquilados pelo ataque realizado pelo governo. No momento, seria muito difícil para eles reconstruírem a organização. E atualmente, a Imperatriz da Matança, Shin Yerin, e o seu subordinado estavam dispersos. Por isso, o diretor continuava a falar que, a pedido do Exército Nacional, a Associação de Caçadores Especialistas em Rastreamento estava perseguindo aqueles malfeitores. O presidente Geng concluiu que um deles havia decidido se esconder em um lugar tão estranho que não conseguiam lidar com isso. O protagonista quis saber que lugar era esse tão constrangedor. Foi quando o presidente contou. Era a Vila dos Monstros. Havia um mutante entre os malfeitores, e isso fazia sentido para o protagonista, já que qualquer mutante era considerado da família na Vila dos Monstros. O presidente Geng continuava a dizer que o malfeitor continuava sendo um indivíduo muito perigoso, até porque o urso mutante estava protegendo o meliante. Para o presidente Geng, era uma surpresa pensar que o guerreiro tinha uma conexão com a Vila dos Monstros. Achava que isso era quase como se fosse destino. Foi quando o protagonista quis saber o que havia acontecido. Ele pensava que não poderia ser impor simplesmente aquele pedido para atingir um nível 6. Ele não podia negar de ir à Vila dos Monstros, mas recusar aquele pedido de imediato era um pouco demais. Foi quando o presidente iria mostrar a foto do meliante. Era um camaleão mutante que havia se escondido na Vila dos Monstros. Pedia para que o guerreiro olhasse para ele. Aquele cara estava basicamente gritando que era um malfeitor. Olhando de perto, o guerreiro achava difícil aquilo ser um mutante. Mas existia um problema. Aquele não era um mutante. O protagonista sabia que era um semi-boss do capítulo 1, o Senhor Camaleão. Ele era um soldado bio-reforçado. Aquele malfeitor havia enganado o urso, e nosso protagonista estava pensando em uma maneira de ajudá-lo. Por isso falou, eu aceitarei esse pedido. Não demorou muito, e nosso guerreiro partiu com tudo para a Vila dos Monstros. Pensava, enquanto ia em toda velocidade para aquele local, que assim que o urso descobrisse a verdade, com certeza ele iria cooperar. No entanto, não sabia se conseguiria ouvi-lo de primeira. Por isso, deveria tentar convencê-lo. Mas parecia ser tarde demais. Uma explosão foi vista vinda da Vila dos Mutantes. A única coisa que veio na cabeça do protagonista foi, o maldito camaleão. Parecia que poderia ser tarde demais. Ele já estava começando a fazer suas jogadas sujas. Atacou cruelmente os mutantes pacíficos daquela vila, e agora todos eles estavam a ponto de falecer.
O urso estava meio atordoado e não sabia o que tinha acabado de acontecer. Foi quando o guerreiro saiu correndo e gritava: "É uma bomba mágica de explosão!" No entanto, o urso queria saber por que o dono da espada do tigre negro estava ali. O guerreiro disse: "Ouvi dizer que um camaleão da Federação dos Malfeitores veio a este lugar. Deve ser ele. É um criminoso que se finge passar por um mutante." O urso ficou bravo. "O quê? Fingindo?" Nesse momento, alguém chegou gritando: "Chefe, a cobra esqueleto desapareceu! O que faremos?" O urso entendeu o que estava acontecendo. O camaleão que estava com a cobra esqueleto também havia desaparecido. Ele queria saber: "Como assim a cobra esqueleto desapareceu? Explique-se melhor." Foi quando o guerreiro interferiu: "Não é hora de entrar em pânico. Nesse ritmo, todo mundo vai virar picadinho com uma bomba que irá explodir a pouco tempo." O urso olhou para seus companheiros no chão, que se retorciam de dor, e disse: "Por favor, ergam a barreira agora." O urso não tinha mais tempo. Ele precisava fazer o que o guerreiro havia dito e proteger os seus. Por isso pediu: "Ó madrinha, a proteção que nos tem dado até agora, por favor, nos proteja." A árvore começou a sentir e a soltar seus galhos, parecendo que começava a envolver toda a vila mutante com seus raios graciosos. Em pouco tempo, os mutantes atingidos por aquela bomba estranha começaram a respirar melhor. Os efeitos também foram vistos no urso. Então, o guerreiro gritou: "Ok, mantenham a barreira. Eu encontrarei o malfeitor e a cobra esqueleto." O urso queria saber se o guerreiro Kim tinha certeza que ficaria bem indo sozinho. Mas é claro que o nosso herói ficaria bem. Ele já tinha até mudado as suas características. Agora, ele estava pronto para capturar aquele mau elemento e recuperar a cobra esqueleto que havia sido levada. Não tinha tempo a perder. Ele saiu com tudo para onde suas características de rastreio estavam indicando. Era estranho. Ele sabia que eles deveriam estar por ali, em algum lugar. Deveria estar perto. Por isso, começou a andar mais lento, com cautela. Foi quando alguém gritou: "Mestre!" Nesse mesmo momento, o guerreiro olhou para trás. Quem poderia estar gritando por ele? Era ela, Baek Sorin. "O que você está fazendo aqui?" Ele queria saber o que a jovem estava fazendo ali. Ela, sorrindo, dizia: "Você me ligou dizendo que precisava da minha ajuda, então eu vim." Então ele fez aquela cara de desconfiado. "Ah, certo. Vejo que você veio mesmo para ajudar." E quando ela caminhou na direção do guerreiro, dizendo: "Mestre, você está bem? Deixa que eu apalpe você." Era estranho. O guerreiro estava meio zonzo. Aquela neve intensa estava confundindo os sentidos dele. Então, ele disse enquanto Baek o segurava para não cair: "Eu deveria estar bem." Ele achava estranho o motivo do corpo dele estar cansado do nada. Então, a jovem o colocou nos ombros e disse que achava que ele precisava descansar um pouco. Ela continuaria procurando a partir dali. Era estranho, mas ele queria ter certeza se ela conseguiria mesmo fazer isso. Ela dizia que, claro, que deixasse o resto com ela. Foi quando ela tirou uma adaga e falava para ele que lhe daria uma pausa eterna.